Boa noite, pessoal. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Excel. Então a gente viu na semana passada, né, sobre o Word. O Word é a ferramenta da Microsoft para a gente trabalhar, né, criar, editar, construir literalmente documentos de texto. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o Excel. O Excel é a ferramenta também da Microsoft e que é voltada para a gente construir e trabalhar em cima de planilhas. Então a gente vai ver, na mesma lógica que a gente viu semana passada, então um pouco sobre as interfaces, o que a gente tem, né, em tela, todos os grupos, ferramentas que a gente tem dentro de cada grupo. A gente vai ver um pouco sobre a operação, né, de fato, com a planilha, com as planilhas e as pastas. A gente vai ver um pouco da barra de ferramentas, então vamos mexer um pouquinho nelas, e aí depois a gente vai ver um pouco sobre funções. Então vamos dar uma passada ali em algumas funções mais comuns, né, da gente usar no dia a dia e de ver em provas. Então a gente traz um pouquinho dessa prática também, né, para ficar um pouco mais claro. E aí junto com algumas explicações, ali, alguns entendimentos de como a gente pode interpretar principalmente, né, as questões falando do Excel. E aí no fim a gente revê alguns exercícios também. Para a gente começar então, do mesmo modo que a gente viu lá no Word, a gente vai ter aqui na tela do Excel, nessa faixa superior, a gente vai ter as guias ou menus. Então a gente, em ambas nomenclaturas, né, a gente vai, estão corretas e a gente vai encontrar. E abaixo, tudo que está dentro de cada guia ou menu vai ser os grupos ou submenus. E aí dentro de cada grupo eu vou ter as minhas ferramentas. Então cada uma, né, com a sua respectiva ação. E aqui para a gente começar a se encontrar dentro do Excel, né, já literalmente num conceito inicial, a gente vai começar primeiro pela célula. Então, o que é uma célula, né? Então, uma célula, aqui a gente tem esse quadradinho verde exemplificando, né? Uma célula, ela vai ser o quê? Vai ser o encontro de uma linha com uma coluna. Então, um exemplo, né? Aqui a nossa coluna E, linha 5, eu tenho a célula E5. Nessa seta aqui a gente pode ver que está qual célula que eu estou selecionado neste momento. Então, uma célula basicamente é isso. É o encontro de uma coluna e de uma linha juntos. Depois a gente vai ter as linhas. Então, as linhas, a gente vai ter sempre essa barra na lateral esquerda aqui, com a numeração, né? Então, a gente vai ter as linhas sempre definidas por números, de 1 até o número que for necessário. E aí, as colunas, a gente vai ter sempre para a direita. Então, as linhas para baixo, as colunas para a direita. E enquanto as linhas são em classificação numérica, né, as colunas a gente vai ter sempre classificadas, né, definidas por uma letra. Então, deixa eu abrir aqui um Excel para a gente. E aí a gente vê isso na prática. Aqui eu vou criar uma nova pasta de trabalho. E aqui a gente tem as nossas colunas, todas em letras, e as nossas linhas todas numeradas. Um ponto interessante a gente cuidar é o quê? Com números, que nem eu comentei, eu vou do 1 ao número que eu precisar. Então aqui, por exemplo, né, aqui a linha número 1.048.000, beleza, se eu preciso de mais linhas para baixo, a gente vai ter, porque são números, né? Mas o que acontece com as colunas? Se eu tenho letras, né, um alfabeto inteiro, eu vou de A até Z. Então, se eu for indo aqui para o lado, eu cheguei no Z. A partir da última letra, que na primeira leva vai ser o Z, eu vou ter outro alfabeto. Como que vai ser esse próximo alfabeto? Vai ser sempre o alfabeto repetido, porém com a primeira letra na frente. Então eu vou ter um alfabeto inteiro
com a letra A na frente. Se eu for aqui para o lado no AZ, então a última, o próximo vai ser o quê? Vai ser com a letra B. Eu vou ter um alfabeto inteiro com a letra B. E assim por diante, conforme eu for precisando. Então, sempre bom a gente cuidar, né? E como eu mostrei lá, se eu clicar numa célula, que é o quê? O encontro de uma coluna com uma linha, neste canto aqui nessa caixa eu vou ter o nome dessa célula. Então aqui é a célula E5, coluna E, linha 5. Assim como na coluna ela fica aqui destacada, né? Fica numa cor um pouco diferente. E a linha também fica destacada aqui onde que eu estou na minha planilha. Visto isso, a gente vai ter abaixo, né, na parte ali inferior do nosso Excel, as planilhas. Então a gente vai ter planilha UABA, né? E a gente tem um botãozinho para criar novas planilhas. Se eu for aqui embaixo do meu Excel, então eu tenho uma planilha 1, o botão aqui nova planilha. Se eu clicar, planilha 2, planilha 3 e assim por diante. Cada planilha ou aba, né, vai na mesma lógica, eu vou ter conteúdos diferentes. Eles podem se conversar conforme alguma função ou configuração que eu vá fazendo para utilizar, mas cada um vai ter o seu conteúdo. E aqui entra um ponto interessante que é o quê? A diferença, eu vou voltar aqui na guia arquivo. Aqui quando a gente tem um novo, eu posso criar um novo arquivo, eu vou criar o quê? Uma pasta de trabalho. Então aqui o que a gente criou é uma pasta. Aqui está o nome padrão, né? Pasta 1 do Excel. E dentro de uma pasta eu vou ter as minhas planilhas. Então aqui embaixo nas abas eu posso ter várias planilhas dentro de uma pasta. Então é um conceito interessante para a gente cuidar, porque é diferente, né? Então pasta é sempre o arquivo como um todo, que pode ter N planilhas dentro. E a planilha de fato vai ser cada uma dessas aqui embaixo. Aqui então um exemplo, né? Então a pasta, se eu for, vamos salvar ele aqui, se eu for salvar ele aqui neste botãozinho aqui em cima do salvar, ou na guia arquivo em salvar, vamos colocar aqui no computador, no menu documentos. Eu vou deixar com essa nomenclatura mesmo, pasta 1, né? Então aqui o tipo dela é uma pasta de trabalho do Excel. Eu vou salvar. E agora vamos encontrar ela lá nos meus documentos. Aqui nos documentos, a gente tem então o arquivo pasta 1. Então aqui a gente tem a nossa pasta de trabalho. Dentro desta pasta, eu posso ter N planilhas. Entendido? Ainda no rodapé, né, na parte inferior do Excel, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso menu de acessibilidade, na mesma lógica que a gente viu semana passada no Word. Então, o que eu faço, né, para que serve o menu de acessibilidade? Eu vou basicamente verificar pontos de acessibilidade na minha pasta de trabalho, nas minhas planilhas. Então, se eu colocar alguma cor ou contraste nas palavras, nos números, no conteúdo da minha planilha, esse menu de acessibilidade é o que vai me informar que talvez eu tenha algum item que, por conta das cores que eu estou usando, não vai ter uma acessibilidade plena para todo mundo que vai precisar acessar. Então, eu tenho um fundo amarelo com uma letra, um fundo branco com uma letra amarela, por exemplo, a acessibilidade vai me alertar para isso. Então, opa, aqui talvez eu tenha alguma informação que não vai ser tão clara. Mídia e ilustrações, então alguma imagem que eu coloque, né, que eu insira na minha planilha e que seja muito grande, muito pequena ou que tape informações.
As tabelas, de fato, né? Então construir uma tabela que está com alguma configuração ali que não vai ser tão acessível para leitura, para visualização, né? O que quer que seja. A estrutura do documento como um todo e o acesso ao documento. Então, todos esses pontos é sempre uma verificação automática que o Excel mesmo vai fazer para a gente. E é sempre um ponto para a gente atentar. Então, se eu cuidar aqui embaixo, eu tenho uma acessibilidade como tudo certo. Então, quer dizer que, por enquanto, né, não tem nenhum problema com a minha planilha. Depois eu vou ter as configurações de layout e o zoom da página também no rodapé. Então, se a gente for aqui no canto inferior direito, eu vou ter o layout da página, né? Então, o layout da página, por padrão, sempre vem no normal. São esses ícones aqui embaixo. Depois eu vou ter o layout como uma página de fato. Então, eu vou imprimir um arquivo, né, num documento A4, por exemplo, numa folha A4. Em vez de eu realizar todo o preenchimento da minha planilha, né, nesse layout geral, e depois tentar entender onde é que vai encaixar cada informação, o que vai cortar, o que não vai cortar, e fazer toda essa construção, eu posso já direto vir aqui no layout de página, e aqui eu já sei que cada item aqui é uma página. Então eu sei que da coluna A até a coluna J e da linha 1 até a linha 50, eu estou dentro de uma página 4. Então, para uma posterior impressão, talvez é mais interessante eu usar por aqui. Mas, é claro, né, se eu voltar aqui no layout normal, a gente pode ver que tem alguma linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada também me mostra, né, quer identificar que é a folha A4, que é o que está configurado aqui para impressão. Então, se eu quiser, eu posso utilizar outros formatos, né? Mas falando do A4, que é o padrão, ele já mostra aqui. Então, do mesmo modo, linha 50 e coluna J. Então, está aqui a linha pontilhada, delimitando, né, o que é a área de cada página A4 dentro desta planilha. Depois a gente vai ter aqui, então, a visualização por quebra de página. Então, aqui é uma visualização que vai ficar um pouco maior, né, e sem as linhas. E aí, por fim, deixa eu só escrever alguma informação aqui. Vou botar aqui. Se a gente olhar no canto aqui inferior direito, a gente vai ter a ferramenta de zoom. Então eu tenho ela clicando nos botões de ampliar e reduzir. Eu posso arrastar essa barrinha aqui ou clicar nela a fim de aumentar ou diminuir, né, esse zoom. E eu também posso clicar aqui na proporção e aí eu posso personalizar e dizer que eu quero em quantos por cento? Então 155%. E se eu clicar, eu posso voltar aqui para o 100, que é o nosso padrão também. Visto esses pontos, a gente vai agora para a guia arquivo, que é a nossa primeira guia aqui em cima. Na guia arquivo, do mesmo modo que a gente viu lá no Word na semana passada, a gente vai ter diversos menus para acesso. Então, quando a gente entra, a gente cai aqui na página inicial, que a gente viu antes. Então, eu posso criar aqui já, né, uma pasta de trabalho nova, ou seja, um arquivo, né, que vai conter planilhas dentro dele novo. Eu posso ver aqui alguns tutoriais e eu também posso criar a partir de modelos. Aqui, por exemplo, eu tenho um modelo de um calendário. Então, em vez de eu criar uma pasta de trabalho nova, construir toda a estrutura do calendário, eu posso simplesmente vir aqui e criar uma pasta de trabalho do Excel com o modelo de calendário já. Abaixo a gente tem aqui a página recente, né? Então, todos os documentos que a gente mexeu recentemente dentro do Excel vão estar listados aqui. Então, é para facilitar, né, esse acesso.
E toda vez que eu passo o mouse em cima, se vocês notarem, a gente tem esse ícone do pin aqui. Para que serve? Para mim fixar, e se eu fixar este item, ele fica aqui na aba fixo. Isso vai ser bastante útil nos momentos que a gente mexe com diversas pastas de trabalho, mas tem 2, 3 que eu mexo mais, eu preciso ter acesso mais vezes ao longo do dia. E aí, para facilitar esse acesso, eu posso simplesmente fixar, e aí vindo aqui no fixo já vai ter esses arquivos para mim ter acesso, né, e aí fazer tudo o que eu preciso fazer. Depois aqui no novo, então, eu vou ver todos os modelos. Eu comentei antes que a gente tem vários modelos que podemos usar. Aqui a gente já tem vários desses modelos pré-definidos. No abrir eu posso abrir de fato, né, um arquivo. Então eu posso abrir um arquivo, uma pasta de trabalho que eu mexi recentemente. Eu posso ter sincronizado a minha conta lá do OneDrive, que a gente já comentou, para ter aquele sincronismo, né? Então eu posso mexer em outros computadores, no meu celular e ter tudo aqui. Então eu posso abrir por aqui. Posso buscar um arquivo que está no meu computador. Posso adicionar um local, né? Então alguma ferramenta externa que eu quero vincular, deixar vinculado junto com o Excel. E eu posso clicar no procurar, e aí eu mesmo ir aqui manualmente e procurar qual é o arquivo específico que eu estou procurando. Depois a gente vai ter o menu de informações, então vou ter informações sobre essa pasta de trabalho em que eu estou mexendo. Então aqui está ela, né, o nome pasta 1. Documentos é onde ela está. E aí por aqui eu já poderia proteger ela, então bloquear, por exemplo, de edições. Eu poderia verificar se há algum problema com ela, fazer alguma gestão, né, dessa pasta de trabalho. E aqui tem a opção de exibir ela no navegador. Então poderia, né, configurar o que as pessoas vão poder fazer ou não. Depois o salvar aqui realmente só para clicar no botão salvar, que é o mesmo salvar que a gente tem aqui em cima, né, no ícone do disquete. Já o salvar como, eu posso salvar essa pasta de trabalho em um local diferente. Eu posso vir aqui no recente para ver as pastas recentes que eu mexi. Eu posso já daqui salvar como um documento no OneDrive, ou adicionar essa outra ferramenta, né, caso eu queira, ou já ir direto aqui para salvar ela e eu escolher aqui encontrar o caminho que eu quero dentro do computador. Depois a gente tem nosso menu de impressão, e aí do mesmo jeito que a gente tem lá no Word, a gente vai sempre ter uma pré-visualização aqui na tela de como vai ficar essa impressão, né? Então eu já posso ver como que vai sair, o que vai estar impresso no papel, o que não vai, se a letra vai ficar muito pequena, se vai ficar muito grande, e assim por diante. Então a gente tem aqui a pré-visualização, temos o botão de imprimir, quantas cópias eu quero desta impressão, a impressora padrão e algumas configurações. Então aqui eu posso, né, ver que por padrão, o que eu vou imprimir? Somente e sempre as planilhas ativas. Mas eu posso vir aqui dizer que não, eu quero imprimir toda a pasta de trabalho. Então a gente criou lá 3 planilhas, eu vou imprimir todas as 3. Ou imprimir seleção. E aí eu posso selecionar algum intervalo, algumas células, por exemplo, no Excel, e dizer que eu quero imprimir somente aquelas células. Depois eu vou dizer aqui quantas páginas eu quero. Eu vou dizer se eu quero imprimir esse conteúdo, né, em apenas um lado da página ou nos 2 lados. Eu vou dizer se o modo com que eu quero essa impressão é o modo agrupado, né, que é o padrão, ou desagrupado. Então a gente comentou no modo agrupado, se eu tenho 3 páginas, o que vai acontecer, né? Eu coloquei, por exemplo, para 2 cópias. A minha primeira cópia vai ser impressa a página 1, página 2, página 3, e a segunda cópia na sequência, página 1, 2 e 3. Mas eu tenho a opção aqui do desagrupado, que vai imprimir elas desagrupadas. Então, primeiro vai imprimir as páginas número 1,
depois as páginas número 2 e a página número 3. E aí eu vou ter que ir lá e fazer a organização destes documentos. Depois as nossas orientações, então que nem a gente tem lá no Word, retrato e paisagem. Então retrato sempre, né, é a nossa orientação na vertical e paisagem na horizontal. Aqui o tamanho do papel que a gente vai imprimir, então eu posso, né, mudar o tamanho, que por padrão é sempre um A4, eu posso mudar, imprimir no documento, num papel que é uma carta que tem um tamanho bem menor, posso imprimir num papel A5, A6 e assim por diante. Depois tenho aqui as margens personalizadas, então eu posso configurar a margem, então quero imprimir com uma margem maior, menor, mais estreita, então eu posso fazer todas as configurações antes da impressão. E aqui posso também ajustar o dimensionamento desta impressão. Então eu tenho muito conteúdo para uma página, mas é pouco para duas, talvez eu possa ajustar em uma única página. Então aqui eu já tenho as ferramentas para me auxiliar nessa questão. Depois a gente vai para o item de compartilhamento. Então pelo Excel mesmo eu já conseguiria salvar esse item na nuvem. Então salvar lá no OneDrive, por exemplo, e compartilhar com pessoas que precisam acessar esse documento. Ou então mandar por e-mail, né? Depois a gente vai para o menu de exportar. Aqui na exportação eu posso criar um documento como PDF ou XPS, ou eu posso vir aqui escolher qual é o tipo de arquivo que eu quero usar para este documento. Então, se por exemplo a pessoa que vai receber esse arquivo está usando lá a versão 2003 do Excel, eu posso exportar ele na versão, né, do Excel 2003 para facilitar e ter certeza que essa pessoa vai conseguir abrir o arquivo, ver todas as informações do mesmo jeito que eu inseri e não vai ter nenhum problema. Então, como a gente pode ter algum problema com compatibilidade entre as ferramentas, a gente tem esse menu de exportação. Aqui, por exemplo, eu posso exportar ela como um CSV, então é aquele arquivo separado por vírgulas, né? E eu também posso clicar em salvar como, e eu vir aqui no tipo e manualmente escolher qual é o tipo que eu quero usar. E aí vou salvar com algum desses tipos específicos, caso eu precise. Depois que a gente tem o atalho para um Power BI, né? Então Power BI é outra ferramenta da Microsoft e que usa muito, né, o Excel para fazer todas as visões de dashboards e relatórios que a gente pode construir na ferramenta Power BI. Então aqui a gente já poderia salvar, né, publicar essa minha pasta de trabalho direto lá, tendo o vínculo aqui entre as duas ferramentas. E no botão de fechar, eu vou sempre literalmente fechar, mas fechar o quê? Fechar a pasta de trabalho que eu estou trabalhando. Então se eu voltar aqui, eu não posso usar nenhuma das opções mais. Por quê? Porque eu fechei aquela pasta de trabalho. Se eu clicar na pasta de novo, aqui está ela. E aí já posso mexer em todos os botões. E aí no mais a gente vai ter depois as configurações do Excel, né? Então aquelas configurações gerais da ferramenta Excel. A gente vai ter os dados da conta, então a gente pode ver aqui essas informações a respeito da conta. E a gente também tem a opção de fazer comentários a respeito de algum ponto, né, aqui para a Microsoft também. Então aqui nos slides, né, a gente vai ter esses itens. Então a gente tem uma breve explicação sobre cada um. O salvar como, o imprimir, compartilhar, exportar, a licença, configurações. E aí a gente já vai para as guias que contém, né, todas as ferramentas aí já de edição e construção de toda a
nossa pasta de trabalho, né, nossas planilhas. Começando pela guia página inicial, então nessa guia a gente vai ter diversas ferramentas que são bem próximas ao que a gente viu lá no Word, porque são ferramentas voltadas à formatação do texto, seja em textual, né, com palavras ou com números, e que são bem próximas, né? Então, se eu acessar aqui o Excel, na página inicial, a gente vai ter aqui a área de transferência onde eu posso copiar e colar. E aí, do mesmo modo que a gente viu lá no Word, eu tenho várias opções de colagem. Eu vou ter o colar, só colar trazendo toda a formatação da onde eu copiei essa informação. Eu tenho o colar com fórmula e formatação. Eu tenho o colar com e sem bordas, caso eu copiei alguma tabela, né, já construída em outro momento. E aí eu vou ter N outras informações, colar apenas valores, por exemplo. Então eu tenho as mesmas opções que eu tinha lá no Word, porém com mais opções ainda. Então vou ter algumas configurações adicionais aqui. Depois a gente vai ter o menu, né, o atalho aqui para recortar, o atalho de copiar, e aqui o atalho de copiar e colar, né, a formatação. Então o ícone do pincel vai sempre se referir a eu copiar e colar em outro lugar a formatação, alguma formatação específica. Então, por exemplo, aqui na célula B7, eu vou pintar ela, vamos lá, vou pintar de azul e vou botar um fundo cinza aqui. Se eu quero copiar essa formatação, ou seja, a cor do fundo, a cor da letra, se essa letra tem aqui um itálico, por exemplo, se eu quero copiar tudo isso de um modo muito prático, eu vou sempre poder usar o pincel de formatação. Então eu clico aonde eu quero copiar, clico no pincel, o nosso mouse agora virou aquela seta ali com um pincelzinho de fato, e onde eu colar, se eu der um clique, eu vou colar a formatação. Se eu copiar novamente e colar arrastando, ou seja, para várias células, quando eu soltar, todas elas vão ser pintadas ou, né, vão ter inseridas aquela formatação que eu tinha copiado. E aqui, se a gente parar para cuidar aqui embaixo, a acessibilidade já mudou para investigar. Então, se eu clicar aqui, eu tenho aqui um contraste de texto difícil de ler. Então, eu clicando, eu tenho aqui já opções. Então, eu posso mudar, vou mudar aqui para um preto e para o branco novamente. Beleza, o que eu fiz agora? Eu pintei de branco. Se a gente notar, eu não estou mais vendo a linha que eu tenho aqui nos outros lados. Por quê? Porque eu pintei de branco. Se eu selecionar tudo aqui, for aqui no nosso balde, né, que é a nossa cor de preenchimento, ou seja, a cor do fundo das células, se eu clicar na seta para baixo e for no sem preenchimento, aí ele voltou a aparecer as linhas, né? Por quê? Porque antes eu tinha pintado e agora eu tirei esse preenchimento, né? Depois aqui a gente tem, né, nas configurações da fonte, qual é a fonte que eu quero, qual é o tamanho dessa fonte. Aqui eu tenho os botões para, deixa eu só voltar para cá, para aumentar a fonte e para diminuir. Eu vou ter o mesmo botão do negrito que a gente viu, né, que é para deixar a letra aqui mais grossa, né, ou não. Eu tenho o itálico, que a letra fica naquela inclinação. Eu tenho aqui o sublinhado, então a opção de sublinhar a célula, o texto, né, o conteúdo da célula que eu estava selecionado.
Se eu for para baixo, tem a opção do sublinhado duplo também. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, tá ali o sublinhado duplo também. Se eu clicar, ele sai. Depois eu tenho aqui as bordas. Então, se eu estou construindo uma planilha, eu posso selecionar tudo, vir aqui nas bordas e eu posso escolher como que eu quero essas bordas. Eu quero só uma borda inferior, superior, na esquerda, na direita. Quero borda em tudo que eu selecionei. Eu quero bordas, né, extremamente espessas. Se eu for aqui no todas as bordas, por exemplo, eu tenho bordas em todo o conteúdo, em todas as células que eu havia selecionado. Se eu voltar aqui e for no sem borda, eu tiro a borda que eu acabei de inserir. Depois a gente vai ter o nosso preenchimento que a gente acabou de ver. A gente vai ter a cor da fonte. Então eu quero trocar a cor da fonte. Eu posso vir aqui e trocar a cor da fonte. Do mesmo modo que a gente viu lá no Word. Vou voltar aqui para o preto. Depois eu vou ter as configurações de alinhamento. E aí no Excel, deixa só fazer uma coisa. A gente pode, que eu tenho uma linha, todas do mesmo tamanho, mas eu posso expandir aqui a altura de uma linha, assim como eu posso expandir a largura de uma coluna. Porém, se eu só fizer isso, que nem eu acabei de fazer, a nossa palavra questão aqui, ela ficou talvez deslocada, né? Então, ela não está centralizada, ela está bem no canto sem nenhuma configuração. Se a gente for no alinhamento, eu vejo que já está selecionado aqui um alinhamento. Se eu deixo o mouse em cima, ele vai me mostrar. Qual alinhamento que está selecionado? O alinhamento embaixo, que é o padrão. Mas eu tenho outras duas opções. Eu posso alinhar em cima, e aí o meu texto vai lá para cima. Eu posso alinhar no meio, então está no meio. E aí eu vou ter os alinhamentos também à esquerda, que é o que já está, né? Então a gente está vendo que ele está bem para o canto esquerdo aqui. Eu tenho alinhamento à direita e o alinhamento no centro também. Então eu queria centralizar a palavra. Desse modo, eu acabei de centralizar ela dentro da célula. E aí depois eu ainda vou ter aqui o diminuir recuo e aumentar recuo. Então, a gente pode ir usando, tendo em vista o alinhamento à esquerda, né? Então eu estava aqui no centralizado. Quando eu clico, ele vai me trazer de novo para o alinhamento à esquerda. Agora, para a gente voltar à formatação, eu vou copiar aqui no pincel, vou colar aqui, vou diminuir aqui a nossa linha, a nossa coluna também vou diminuir, e está novamente. Depois no alinhamento a gente ainda vai ter, aqui antes, né, a gente vai ter a orientação do texto, então eu posso ajustar, né, a inclinação, por exemplo, do texto, ou se eu tenho uma... vamos pegar um exemplo aqui, vou escrever essa questão aqui. Se a minha linha é muito fina e eu tenho outros textos, outras informações no lado, vai ficar, não vai dar para ver, né, o que tem de conteúdo aqui na coluna E, linha 3, ou seja, na célula E3. Aí eu vou ter aqui essa opção, então eu posso botar que o texto é na vertical, por exemplo. Então vai ficar o texto na vertical. Assim como eu posso botar, que eu posso girar o texto aqui, né? Para cima, para baixo, e aí, claro, o tamanho vai ter que estar, vou aumentar aqui, condizente com a palavra, né? E aí, o que eu posso fazer também? Eu editei, vamos só aumentar aqui. Eu quero colar a formatação que tem aqui, por exemplo, na coluna H, na coluna E. Eu posso simplesmente clicar na coluna H, vai selecionar toda a coluna,
copio ela, clico na coluna e colo aqui. Assim eu posso colar também na F. Então, copiei tudo que tinha na H para cá. Como não era nada, ele só trouxe a formatação. Depois a gente vai ter o botão aqui de mesclar e centralizar. Então, se eu tenho... vamos botar aqui, por exemplo... Eu tenho essa palavra final e essa palavra, vamos só colocar a borda que fica mais claro. Aqui. Aqui eu quero que essa palavra use as duas células. Eu não quero que ela fique só nessa célula esquerda. O que eu posso fazer? Posso selecionar várias células, né, uma no lado da outra, e posso mesclar. O mesclar vai fazer o quê? Vai unir as células que eu selecionei. E aí, como diz aqui, mesclar e centralizar. Então ele mesclou as duas em uma só e centralizou o texto. Se eu fizesse com várias, do mesmo modo, ele mesclou todas elas. Se eu clicar agora, a seleção é de tudo, e aqui em cima tem 5 colunas selecionadas. E a palavra também foi centralizada nessa seleção aqui. Se eu clicar de novo, sai o que eu tinha mesclado. Certo, vamos tirar as bordas aqui. Depois a gente tem a formatação, né? As ferramentas aqui para formatar relacionada a números. Então eu tenho aqui um número. Aqui eu tenho o tipo geral, mas eu posso dizer que ele é uma moeda, eu posso dizer que ele é uma data completa. Aí, o que acontece, né? Aqui em cima ele está mostrando para a gente o que tem de conteúdo. Mas aqui ele está mostrando apenas as hashtags, né? Por quê? Porque a coluna não cabe a informação que tem ali. Então, como tinha só o número 1, ele entendeu que seria, né, uma data aqui, como eu coloquei uma data completa, o nome da data. Se eu colocar data abreviada, ele vai mudar também. Outro ponto interessante, se eu tenho a coluna aqui, mostrando a coluna B, eu tenho uma célula que não está mostrando o texto, por quê? Porque é grande. Como eu sei que ele é grande? Porque ele está mostrando com essas hashtags aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui na lateral aqui da coluna B, onde eu fico com esse ícone no mouse, para arrastar ela para mais ou para menos. E eu posso simplesmente vir aqui e dar 2 cliques. Se eu dou 2 cliques, o Excel automaticamente vai expandir a minha coluna no tamanho que a célula que não está mostrando precisa. Então a maior célula vai, basicamente vai mandar, né, qual é o novo tamanho dessa coluna. Para quê? Para que eu consiga visualizar. E aí aqui, se eu voltar para o tamanho menor, eu tenho essa opção aqui em cima, que é a quebra de texto automática. Eu posso ativar ela. E se eu tiver um texto, só vamos colocar um texto aqui. Se eu tiver um texto escrito aqui, por exemplo, a palavra resposta, o Excel vai automaticamente fazer a quebra desse texto. Beleza. Depois a gente tem aqui embaixo a configuração de moeda, né? Então, se eu estou dizendo que o número 5 é do tipo moeda, beleza, o nosso padrão, falando aqui, né, no nosso uso no Brasil, vai ser a moeda real. Se eu quero usar outra moeda, por exemplo, o dólar ou o euro, eu posso clicar e o símbolo aqui vai ser alterado, né, para como eu definir aqui. Mas falando no padrão, vai sempre ser o real.
Então vou voltar aqui para número. Eu tenho aqui a opção de transformar em porcentagem. Eu tenho a opção de adicionar aqui o separador de milhares, né? Então, quando eu tenho um número muito grande e não percebi que eu escrevi ele sempre sem a separação, e por ser um número muito grande não fica muito claro a visualização, eu posso simplesmente vir aqui no separador de milhares e colocar que sim, eu quero. E aí o Excel mesmo é que vai fazer ali a separação, né? Colocando a pontuação, as vírgulas, conforme necessário. Agora, deixa eu colocar aqui nesse tipo número que vem com as casas decimais, eu vou ter esses dois itens aqui. Se a gente olhar, eu tenho aqui o zero, uma setinha para a esquerda e abaixo 2 zeros. O que isso é? O botão para a gente aumentar as casas decimais. Então eu vou clicar e vai sempre adicionar um zero a mais. Ao passo que o botão do lado vai fazer o contrário. Eu vou diminuir as casas decimais. Então eu posso ir clicando até tirar ou só reduzir quantas casas decimais eu estou visualizando nessa célula. Depois a gente tem aqui a configuração de estilos. Então, do mesmo modo que a gente tinha lá os estilos dos documentos dentro do Word, aqui eu vou ter os estilos de planilhas. Então, se eu selecionar essa planilha aqui, essas informações, eu tenho aqui formatação condicional, que eu posso configurar alguns pontos na escala de cor, barra de dados, colocar um conjunto de ícones. Então, conforme eu vou passando o mouse que ele vai trocando na lateral. Eu posso formatar como tabela, então aqui eu já vou trazer algumas configurações, então vou colocar aqui nesse tipo de tabela, ele já inseriu como uma tabela. Então ele mudou a cor, mudou o fundo, o preenchimento, inseriu aqui as linhas, as bordas, e já abriu esse botãozinho aqui, que é um filtro, para a gente fazer uma filtragem que em seguida a gente vai ver. Depois tem o estilo da célula, então eu posso mudar aqui o estilo. Eu vou só remover. Depois a gente tem aqui a configuração das células, então eu posso inserir, vamos colocar aqui. Então eu quero inserir só uma célula movendo todo o conteúdo para baixo, por exemplo. Então eu clico onde eu quero, eu posso vir aqui em inserir. Assim como eu posso excluir, formatar. Aqui no lado eu vou ter algumas conversões de edições. Então eu posso inserir uma fórmula selecionando ela. Então eu tenho aqui soma, média, contar números, máximo, mínimo e mais funções. Então eu não lembro como é que eu escrevo a função. Eu posso vir aqui e escolher qual que eu quero usar. Depois a gente vai ter o classificar e filtrar. E se eu for nele, eu vou ter a opção de classificar em ordem alfabética, de A a Z ou ao contrário, criar uma classificação personalizada, e eu posso também colocar um filtro. Se eu coloco um filtro, o que vai acontecer? Foi inserido pelo Excel essas duas setinhas aqui, nesses botões, e se eu clicar eu posso filtrar o que eu estou vendo. Então eu preciso filtrar só as questões número, vamos deixar aqui a 2 e a 3. Eu desmarco as outras, clico em OK, o Excel vai me mostrar somente o que eu filtrei. E aí o que eu tenho que cuidar sempre? Quando eu estou filtrando algo, ou seja, está aplicado o filtro, o ícone que antes era apenas essa seta aqui, agora ele está mostrando um filtro pequenininho. Então, se a gente vai falar de uma questão onde esteja algo sendo filtrado, é sempre um ponto bem pequeno, mas que eu preciso ter uma atenção, porque se tiver filtrado, provavelmente a minha resposta pode mudar. Certo? Assim como se a gente cuidar aqui na esquerda,
Deixa só eu mudar o filtro, vamos botar a 2 e a 5 agora. Olha só, na esquerda as linhas elas não estão na ordem. Eu tenho linha 1, 2, 4, 7, 8, 9. Por que tem o 4 e o 7? Eles estão coloridos. E se a gente cuidar, tem ali uma linha dupla, né? Por quê? Porque tem outras linhas entre elas. Então, do mesmo modo que aqui eu tenho essa visualização que é um pouquinho diferente no botão de filtrar, aqui na lateral também vou ter essa informação que me mostra, né, que eu tenho algo sendo filtrado nesse momento. Vamos voltar aqui para o nosso documento, para os nossos slides. Passada a página inicial, então, a gente tem a nossa segunda guia, que é a guia de inserir. Vamos para ela aqui, vamos só limpar o nosso filtro. Eu posso simplesmente clicar aqui em limpar. E aí ele já tirou todo o filtro que eu tinha feito. E se eu quero remover o filtro, eu posso vir aqui e clicar para tirar ele. Depois no inserir, eu vou ter a opção de configurar tabelas dinâmicas. Então, caso eu queira construir uma tabela dinâmica com vários dados, né? Eu tenho muitas informações, eu quero fazer uma tabela a partir das informações. E por que dinâmica? Porque ela vai mudar conforme a informação que eu vou inserindo. Se eu quero inserir uma tabela dinâmica, vai sempre ser aqui. Se eu quero inserir alguma ilustração, então alguma imagem, alguma forma, algum ícone ou algo do tipo. Depois tem os suplementos, né, que são aquelas ferramentas adicionais fora do Excel que eu posso fazer um vínculo aqui. Se eu quero inserir um gráfico, eu vou ter aqui os tipos de gráficos. Então eu quero inserir um gráfico do tipo pizza 2D. 3D ou rosca, aqui. As colunas, então eu quero uma coluna 2D, 3D ou em barra, né? Então a coluna na vertical, na horizontal, eu vou poder inserir. E assim por diante. Depois eu tenho aqui a opção de colocar um mapa 3D. Eu tenho mini gráficos, então eu posso sempre, né, usando as informações da planilha, criar esses gráficos. Aqui os mini gráficos. Eu posso fazer a segmentação de dados. Então, posso configurar toda uma segmentação para ver dados conforme alguma regra que eu preciso, né? Quando é uma planilha com muitas e muitas informações. Eu posso aqui inserir links. Depois que eu tenho os textos, né? Então, eu posso inserir uma caixa de texto. Eu posso inserir um cabeçalho e rodapé. Então, se a gente voltar aqui no layout de página, eu já tinha aqui facilitado. Adicionar um cabeçalho, eu posso escrever aqui nessas 3 células, né? Células maiores, vamos dizer assim. Assim como o rodapé, também eu tenho facilitado essa inserção. Mas se eu quiser, eu posso aqui na guia inserir, vir aqui e dizer, não, eu quero botar um cabeçalho e rodapé. Eu posso colocar aquela word art, mesmo que a gente viu lá no Word, onde eu vou ter aqui as letras, né, com alguma estilização à parte, né, diferente. Posso colocar assinatura, inserir algum objeto e também posso inserir símbolos. Então, quero inserir o símbolo da área do círculo, do binômio de Newton, do teorema de Pitágoras e assim por diante. Eu posso fazer a inserção aqui, assim como a gente tinha visto já lá no nossa aula do Word a semana passada. Passada a guia de inserir, vamos fazer um intervalinho. Então, máximo 10 minutinhos a gente já retorna. E aí a gente continua vendo os próximos menus. E aí a gente também revisa algumas questões e alguns pontos sobre, algumas dicas, né, sobre como a gente fazer essa interpretação de questões do Excel, né? Certo?
Uhum.